Desde as mais antigas civilizações, certos símbolos transcenderam seu tempo e espaço, carregando consigo a memória sagrada dos mistérios primordiais. Entre esses ícones de poder e sabedoria, o Ouroboros ocupa um lugar singular, pois sua simplicidade formal contrasta com a profundidade de seus significados. Representado como uma serpente ou dragão que devora a própria cauda, esse símbolo atravessou milênios, aparecendo nas tradições egípcia, grega, gnóstica, hermética e alquímica, preservando-se como um arquétipo universal do eterno retorno, da unidade primordial e da dinâmica incessante do espírito. Historicamente, o Ouroboros possui registros iconográficos datados do Egito Antigo, notadamente em representações funerárias e textos de proteção espiritual. Uma das aparições mais conhecidas encontra-se nos textos das pirâmides, e posteriormente no Livro dos Mortos, onde a serpente, enrolada em círculo, protege Ra durante sua travessia noturna pelo submundo. Em sua forma helenística, o Ouroboros se manifesta nos papiros herméticos e nos grimórios alquímicos alexandrinos, como um emblema da natureza cíclica do cosmos e da alma humana. No pensamento gnóstico, o Ouroboros é associado à condição da alma aprisionada no ciclo das encarnações materiais, sob o domínio do demiurgo e das potências arcontes. Porém, nas doutrinas herméticas e alquímicas, ele adquire outro aspecto, torna-se a chave para compreender a dinâmica do nous, o intelecto divino, que ao manifestar-se no mundo físico, desce, consome-se em matéria, mas simultaneamente se recria e ascende, completando seu ciclo na busca pelo Uno. O Ouroboros, então, não é apenas um símbolo do tempo que se repete, ou da natureza cíclica dos fenômenos. Ele é a imagem viva do processo cósmico, onde o espírito desce às esferas da geração, e retorna à origem pelo caminho da reintegração. No hermetismo, essa imagem revela a própria natureza da existência, onde tudo nasce do nous, mergulha na pluralidade e retorna à unidade, por meio da transmutação alquímica da consciência. Este símbolo revela a essência da Magnum Opus, a grande obra, cuja meta não é apenas a transmutação dos metais visíveis, mas a sublimação da alma humana, e sua reintegração com a mente divina. Ao consumir a própria cauda, a serpente indica que tudo o que é gerado há de ser dissolvido, e tudo o que é dissolvido será coagulado novamente, em um eterno jogo de nascimento e morte, decomposição e renascimento. Assim, nesta introdução, contemplamos o Ouroboros, não como um mero ornamento simbólico das escolas antigas, mas como um espelho onde se reflete a dinâmica da criação e da consciência, e como uma chave hermética que permite ao magista penetrar os mistérios da eternidade, e da unidade essencial de todas as coisas. A trajetória do Ouroboros como símbolo esotérico, remonta às mais antigas civilizações do Nilo, onde as imagens da serpente do ciclo eterno, permeavam a cosmologia e os rituais sagrados. Sua primeira aparição documentada, encontra-se na tumba de Tutancâmon, onde duas serpentes Ouroboros circundam a cabeça do deus solar, protegendo-o e marcando o ciclo perpétuo de sua jornada pelo mundo inferior. Ali, a imagem já expressava o conceito de eterno retorno, e a indissociável união entre começo e fim, princípio e conclusão, vida e morte. Nos papiros funerários egípcios, especialmente no livro do Anduar e no livro dos Mortos, o Ouroboros aparece como símbolo protetor, mas também como expressão da natureza cíclica da criação. Ele representa o tempo infinito e o tempo eterno, em sua interação contínua. O barco solar de Ra, que viaja pelas 12 horas da noite, encontra-se envolto pela serpente cósmica Main, que o protege das forças caóticas e conduz a travessia da noite para o renascimento matinal. Este é o primeiro testemunho da serpente que consome a si mesma, como guardiã dos mistérios da renovação e da eternidade. Quando os conhecimentos egípcios se fundiram à filosofia helenística no ambiente alexandrino, o Ouroboros foi rapidamente assimilado pelos círculos herméticos.
No Corpus Hermeticum, ainda que não citado diretamente em forma de imagem, seu princípio aparece na concepção do cosmos como um organismo vivo, que gera a si mesmo e contém em seu movimento circular a origem e o destino de todas as coisas. A serpente que se devora e renasce de sua própria substância, passou a representar o ciclo da criação e da dissolução perpétua, a unidade do nous em manifestação, e a dinâmica incessante do espírito no mundo material. Entre os gnósticos, o Ouroboros ganha uma leitura ambivalente e profundamente metafísica. Os textos gnósticos de Nag Hammadi e os tratados atribuídos aos mestres setianos e valentinianos, apresentam a serpente como símbolo do demiurgo, o artífice do mundo material, que aprisiona as almas no ciclo ininterrupto de nascimento e morte. Neste contexto, o Ouroboros não apenas representa a continuidade da vida no plano físico, mas denuncia o cárcere cósmico em que a centelha divina se encontra aprisionada. A serpente é a imagem do ciclo ilusório da matéria, o sansara hermético, do qual o iniciado deve libertar-se por meio do conhecimento sagrado e da prática teúrgica. Apesar dessa leitura pessimista, os gnósticos mais místicos viam no Ouroboros também a chave da redenção. Pois aquilo que se consome eternamente, também contém em si a promessa da transmutação. Ao conhecer a estrutura do ciclo e suas leis ocultas, o adepto poderia escapar de sua repetição cega e elevar-se à morada luminosa do nous, tornando-se, ele próprio, um Ouroboros espiritual, consumindo e regenerando sua própria natureza inferior, para manifestar a essência divina que habita em seu íntimo. Assim, desde os corredores sombrios das pirâmides, até os tratados herméticos alexandrinos e as escrituras gnósticas, o Ouroboros se firmou como símbolo da totalidade cósmica, da prisão material e, paradoxalmente, da via de libertação. Ele guarda, em seu ciclo, a memória dos antigos mistérios e as chaves do despertar espiritual. E é esta tensão entre cativeiro e redenção que confere ao Ouroboros sua importância central nos caminhos herméticos e alquímicos. À medida que os saberes herméticos foram atravessando os séculos e os véus das tradições ocultas, o Ouroboros assumiu um papel central na simbólica alquímica, e na filosofia mística medieval e renascentista. Os mestres do magistério alquímico, imbuídos das doutrinas antigas e da busca pelo magnum opus, reconheceram na imagem da serpente devorando a própria cauda, a perfeita expressão do processo cíclico da transmutação, do solve et coagula, e da eterna circulação do espírito nas operações da natureza. Nos tratados de Zósimo de Panópolis, um dos primeiros alquimistas herméticos do Egito greco-romano, a serpente aparece como símbolo da integração entre o agente dissolvente e o princípio fixador. Zósimo descreve a obra alquímica como um ciclo de morte e ressurreição, onde as substâncias morrem, purificam-se e renascem, espelhando o processo espiritual do adepto. O Ouroboros, nesse contexto, torna-se não apenas o guardião do fogo secreto, mas o próprio ciclo da grande obra, onde aquilo que é dissolvido retorna em forma glorificada. No pensamento de Paracelso, o grande médico filósofo da Renascença, o Ouroboros adquire uma leitura ainda mais sofisticada. Ele reconhecia na serpente circular a imagem do movimento eterno da vida e da morte no cosmos e no microcosmo humano. Em suas obras, Paracelso descreve o ciclo da putrefação, destilação e coagulação como etapas essenciais da transmutação alquímica e da purificação anímica. O Ouroboros, para ele, simbolizava a necessária destruição das impurezas e a regeneração do ser interior, refletindo a dinâmica oculta das forças espirituais em constante retorno à sua origem. Basil Valentini, outro mestre alquímico dos séculos XV e XVI, associou diretamente o Ouroboros à circulação perpétua do espírito universal. Em seus tratados, a imagem da serpente alude à pedra filosofal em sua fase de operação secreta, indicando que a verdadeira essência se revela no incessante morrer e renascer da matéria e do espírito.
Valentini via no Ouroboros a metáfora da unidade primordial, dissolvida no mundo para reencontrar-se purificada pela via alquímica. O ciclo da serpente marca, assim, o trajeto do adepto que, ao consumir e transmutar sua natureza inferior, regressa à sua condição divina e eterna. No hermetismo renascentista, particularmente em escolas como a de Marcílio Ficino e Pico della Mirandola, o Ouroboros continuou a ser evocado como emblema da totalidade, do retorno ao uno e da superação da dualidade. Ele passou a figurar em grimórios, selos alquímicos e manuscritos ocultistas, simbolizando a integração das potências opostas, espírito e matéria, luz e sombra, fixo e volátil, no coração do magnum opus espiritual. Essa integração é descrita como o próprio retorno do homem à condição edênica, libertando-se da prisão da forma e reencontrando sua centelha no seio do Nous. Assim, o Ouroboros tornou-se não apenas um símbolo gráfico, mas um princípio operativo, um mapa esotérico do itinerário interior, que conduz o iniciado da multiplicidade ilusória à unidade do ser. Ele indica que todo processo espiritual autêntico se realiza em ciclos de dissolução e recomposição, onde aquilo que é inferior é sacrificado para que o superior se manifeste. E nesta perpétua espiral de morte e renascimento, o adepto realiza em si o mistério supremo da regeneração, tornando-se, ao fim da obra, um Ouroboros espiritual, aquele que se consome para perpetuar a luz. Na tradição hermética, a serpente que devora a própria cauda, jamais se limita a ser um mero ornamento simbólico ou um emblema ritualístico. Ela é, antes, a representação visível de um princípio metafísico essencial, aquele que rege a dinâmica da existência e que Platão e os pitagóricos reconheceram como o eterno retorno. Assim como o Ouroboros descreve um ciclo fechado em sua imagem, também o tempo cósmico e a progressão das almas, se configuram segundo movimentos circulares e espirais, refletindo a natureza do Nous que, ao manifestar-se, põe em marcha as correntes cíclicas da criação, corrupção e regeneração. Na filosofia platônica, especialmente no Timeu, o tempo é descrito como a imagem móvel da eternidade. Para Platão, o mundo manifesto não possui existência verdadeira, mas participa da realidade perene, através de movimentos repetitivos que recriam os arquétipos na esfera da matéria. O Ouroboros, nesse sentido, torna-se a imagem mais apropriada para representar o ciclo dos grandes anos, os movimentos das esferas e os retornos periódicos do cosmos ao estado primordial. Essa concepção ecoa na ideia de apocatástase, a restauração final de todas as coisas à sua origem divina, quando os ciclos sucessivos completam-se e retornam à unidade indiferenciada do Uno. Os pitagóricos, por sua vez, viam na transmigração das almas e na recorrência dos ciclos vitais, a expressão da justiça cósmica e da pedagogia espiritual do universo. Assim como a serpente Ouroboros fecha em si o movimento sem começo nem fim, também as almas percorrem, segundo as leis do destino e da harmonia universal, os caminhos ascendentes e descendentes da existência. O retorno das almas é parte do eterno fluir da vida, conduzindo-as por múltiplas experiências até que, purificadas e libertas das paixões inferiores, possam regressar à esfera do Nous, onde não há mais dispersão, mas permanência na luz. No Corpus Hermeticum, esse princípio do retorno aparece associado ao movimento das esferas celestes, regidas pelos 7 governadores, as potências planetárias que regulam os destinos e moldam as formas no mundo inferior. O Ouroboros, nesse ponto, não simboliza apenas o ciclo do tempo físico, mas também a jornada anímica, onde o espírito humano, encarnado e preso às correntes do destino, deve reencontrar o caminho de volta à fonte. A serpente circular é a imagem da clausura da alma no ciclo material e, simultaneamente, a chave para a sua libertação, pois no reconhecimento da repetição reside a possibilidade de transcendência. A doutrina hermética sustenta que o universo é animado por uma alma do mundo, princípio vital intermediário entre o Nous e a matéria.
Essa alma, em seu eterno movimento circular, impulsiona as coisas ao nascimento e à dissolução, realizando a dinâmica cíclica simbolizada pelo Ouroboros. Os ciclos não são meras repetições, mas progressões em espiral, onde a alma, ao passar pelas mesmas etapas, o faz em níveis sucessivos de consciência. O Ouroboros, assim, é tanto prisão quanto via, pois enquanto aprisiona o homem comum no ciclo dos nascimentos e mortes, oferece ao iniciado o mapa oculto da ascensão espiritual. Dessa forma, a serpente hermética revela-se como o próprio processo iniciático, em que o adepto, ao reconhecer os padrões recorrentes da existência, aprende a dominar as influências astrais, rompe os laços com as paixões corporais e eleva-se acima dos círculos da necessidade. A superação do Ouroboros implica ultrapassar o ciclo das transmigrações, e participar conscientemente da eternidade do Nus. Essa é a obra maior do ocultismo filosófico, libertar a alma do eterno retorno passivo e conduzi-la ao retorno ativo, lúcido e voluntário, onde ela já não roda prisioneira das esferas, mas contempla, desde as alturas, o movimento perpétuo da vida. Entre os múltiplos símbolos consagrados pelas artes teúrgicas e pela alta magia, o Ouroboros ocupa uma posição de singular prestígio, não como mero ornamento esotérico, mas enquanto selo operativo, arquétipo de poder e cifra, que encerra e protege o espaço sagrado onde o magista se move. Em sua circularidade perfeita, a serpente que devora a própria cauda torna-se não só a representação do ciclo cósmico, mas a própria muralha invisível que separa os mundos e delimita a ação das potências invocadas. Nos círculos teúrgicos da Antiguidade Tardia e da Renascença Hermética, o Ouroboros era traçado nos pergaminhos consagrados, nos círculos mágicos ao chão ou inscrito no anel de proteção do operador. A razão não reside apenas em seu significado cósmico, mas em seu valor como selo de fechamento. Todo ritual hermético, em que se invocam inteligências superiores ou se dispõem elementos de transformação alquímica e espiritual, exige a demarcação de um espaço liminar entre o visível e o invisível. O Ouroboros cumpre essa função ao simbolizar a clausura perfeita, o círculo de unidade onde as forças evanescentes são contidas, e onde nenhuma energia dissonante pode penetrar sem consentimento. Grimórios herméticos e teúrgicos, como o Liber Juratus Honorii, o Picatrix e os textos neoplatônicos atribuídos a Jâmblico, frequentemente associam a figura do Ouroboros aos chamados círculos serpentinos, desenhos traçados antes das operações de evocação ou consagração. Dentro destes, o magista se posiciona para invocar os nomes divinos, os gênios planetários e as potências siderais. A serpente circular é considerada, nesses casos, o símbolo da eternidade e da autossuficiência do espaço ritualístico, onde a linha sem fim assegura a estabilidade vibracional e o controle absoluto sobre o que se manifesta. No Corpus Hermeticum, embora o Ouroboros não apareça explicitamente descrito como símbolo ritual, os princípios que sustentam sua função teúrgica são evidentes. A concepção de que o cosmos se move por ciclos, e de que o homem deve reencontrar o ponto de retorno para ascender aos planos superiores, permite compreender o uso do Ouroboros enquanto chave visual e mágica, para operar sobre os fluxos astrais e espirituais. Entre os alquimistas da Renascença, o Ouroboros figurava em numerosas ilustrações de processos alquímicos, como em Atalanta Fugiens de Michael Mayer, e em tratados atribuídos a Basil Valentini. Em tais obras, a serpente circular representa a circulação perpétua do mercúrio filosófico, e a reintegração contínua da matéria em suas fases sucessivas de dissolução e coagulação. Esta imagem foi transposta pelos teurgos herméticos para os rituais de transmutação interior, onde o Ouroboros se converte em diagrama mental e energético, símbolo da reintegração da alma à sua origem. Em algumas operações teúrgicas tardias, preservadas em manuscritos herméticos de tradição ocidental, é descrita a prática de encerrar mentalmente o espaço do ritual sob a forma de um Ouroboros flamejante, visualizando uma serpente de fogo que rodeia o operador e os elementos do altar.
Tal visualização não apenas impede a intrusão de entidades hostis, mas assegura que todas as potências evocadas sejam reabsorvidas ao término da operação, evitando dispersão de forças ou desequilíbrios no plano astral. No uso litúrgico hermético, o Ouroboros também figura como selo de conclusão. Ao final de invocações teúrgicas, é comum que o magista feche o espaço com um gesto circular ou com a entoação de palavras que evocam a imagem da serpente eterna, simbolizando o retorno de todas as coisas ao Uno e a reintegração das energias utilizadas. Assim, o Ouroboros não apenas delimita o espaço sagrado, mas conclui a operação mágica, assegurando que nada permaneça suspenso ou dissonante após a realização do ato. Dessa maneira, o Ouroboros se revela, nas artes teúrgicas e herméticas, não como símbolo decorativo, mas como verdadeiro mecanismo ritualístico, espelho do princípio cósmico e ferramenta espiritual, permitindo que o operador alinhe-se aos fluxos eternos, manipule com segurança as potências invocadas e participe conscientemente do ciclo de manifestação e retorno, que rege tanto os mundos como a alma humana. O Ouroboros manifesta-se no caminho do magista não apenas como símbolo decorativo ou exótico, mas como emblema primordial e vivo do magnum opus interior, da grande obra espiritual que todo iniciado deve empreender. Esta serpente que consome a si mesma, é a expressão mística do ciclo ininterrupto da consciência que morre para renascer, da alquimia interior que dissolve o ego, as paixões e as ilusões da personalidade inferior, para revelar a essência pura do eu superior, do espírito imortal. Nesse sentido, o Ouroboros representa a dinâmica fundamental do processo iniciático, onde a morte psíquica não é um fim, mas um limiar para a ressurreição da alma, em níveis cada vez mais elevados de compreensão e iluminação. Na psicologia profunda hermética, o Ouroboros é o símbolo da ciclicidade da consciência, dos ciclos kármicos e das purificações sucessivas, que constituem o trajeto da alma rumo à libertação. Assim como na natureza tudo se renova, assim também o magista deve compreender que seu trabalho interno é uma contínua dissolução e coagulação, uma permanente consumação do velho para o florescimento do novo. Esta serpente arquetípica ensina que o movimento circular não é regressivo, mas espiralado, pois a cada retorno há um avanço, um aprofundamento da sabedoria e uma expansão da consciência. A relação do Ouroboros com a jornada do herói hermetista é profunda e multifacetada. A narrativa do herói, que atravessa as sombras do inconsciente, enfrenta provas e descobre tesouros ocultos, reflete o processo alquímico da transformação interior. A serpente que se devora simboliza o abismo que o iniciado deve cruzar, a dissolução do ego fragmentado, para alcançar a unidade do si mesmo. No tarô, essa mesma ideia se manifesta com clareza nos arcanos maiores. A carta do mundo, que representa a totalidade integrada e o retorno ao ponto de partida com consciência ampliada, e a carta da morte, que anuncia a necessária passagem pelo fim para um novo começo. O Ouroboros sintetiza essa viagem arquetípica, onde a destruição se converte em renovação, e a consciência torna-se capaz de se contemplar em sua própria eternidade. Na árvore da vida cabalística, o Ouroboros ressoa com a síntese dos opostos, e a circulação da energia divina através das Séfirot. Ele simboliza o ciclo vital que percorre desde Keter, o infinito divino, descendo pelas esferas até Malkut, o mundo manifestado, para então ascender novamente em direção ao Uno. Este percurso cíclico de queda e ascensão é a própria essência da grande obra espiritual, a integração do ego, geralmente representado em Tifaré, a esfera do Sol, centro de equilíbrio, com a alma superior e a consciência divina em Keter. O Ouroboros, ao representar a totalidade que se fecha sobre si mesma, sugere a perfeita integração entre o finito e o infinito, o manifesto e o não manifesto, a matéria e o espírito, entre o homem e o cosmos. Ademais, o Ouroboros pode ser visto como o símbolo da fusão alquímica dos elementos internos, onde a água, o fogo, o ar e a terra,
correspondentes aos 4 elementos da tradição hermética, se transmutam continuamente. Esta fusão é a base da transformação do corpo sutil, da mente, e da alma, onde as energias densas e fragmentadas se elevam e refinam, até atingirem a clareza cristalina da consciência desperta. A serpente que se consome em seu próprio corpo é a manifestação da energia Kundalini, em seu ciclo ascendente e descendente, o fogo sagrado que destrói para purificar, e permite a regeneração espiritual. No âmbito psicológico, essa imagem convida o magista a observar atentamente seus próprios ciclos internos, seus momentos de crise, queda e renascimento. O Ouroboros convida à aceitação do fluxo da vida, da morte simbólica das velhas crenças e identidades, e ao cultivo da paciência alquímica, pois o processo de autotransformação é gradual e contínuo. Cada ciclo que se fecha contém a semente do próximo, e somente ao integrar essas fases, sofrimento, morte e ressurreição, o iniciado pode alcançar a verdadeira plenitude e estabilidade interior. Finalmente, o Ouroboros simboliza a realização última do Magnum Opus, a totalidade integrada, onde o ego e a alma superior se fundem em um só ser, refletindo a luz do Nous, a mente cósmica, e manifestando no mundo a unidade primordial. É o ponto em que a consciência alcança o estado de adepto, plenamente consciente da sua eternidade e da sua participação ativa no ciclo universal de criação e destruição. Assim, o Ouroboros permanece não somente como um símbolo para a contemplação, mas como uma força dinâmica, que orienta e sustenta a jornada espiritual do magista em sua busca pela sabedoria, liberdade e iluminação definitivas. Ao concluir o estudo do Ouroboros como símbolo hermético e alquímico, somos chamados a integrar não apenas o conhecimento intelectual, mas a vivência prática e interior de seus mistérios, para que sua força transformadora atue na obra do magista. O Ouroboros, que serpenteia eternamente sobre si mesmo, nos convida a refletir sobre a natureza cíclica da existência, a unidade do início e do fim, e sobretudo sobre a necessidade de reconhecer em nós mesmos, essa dança perpétua de morte e renascimento. Ele é o espelho onde o iniciado deve se mirar para perceber que sua jornada não é linear, mas uma espiral que se expande e aprofunda na busca da totalidade. Dessa forma, propomos uma meditação hermética, que convida o praticante a contemplar a imagem do Ouroboros em seu íntimo, visualizando-o circulando ao redor do centro de seu ser, consumindo e recriando suas sombras, suas limitações e suas identidades fragmentadas. Ao inspirar, imagine a serpente envolvendo todo o seu corpo energético, trazendo luz e renovação a cada célula e a cada pensamento. Ao expirar, visualize o Ouroboros absorvendo as impurezas, as resistências e as ilusões que impedem sua plena manifestação. Essa prática deve ser realizada com calma e atenção, pelo menos durante 20 minutos diários, para que o ciclo interior comece a se harmonizar com a sabedoria do símbolo. Além disso, sugere-se a observação consciente dos ciclos pessoais e universais em sua vida cotidiana. Anote, em diário ritualístico ou espiritual, os momentos de fechamento e abertura, de colapso e de emergência de novas possibilidades. Identifique onde o Ouroboros se manifesta em suas experiências, seja na repetição de padrões, na necessidade de deixar morrer velhos hábitos, ou na renovação súbita de forças e insights. Essa autoconsciência permitirá ao magista reconhecer que o Ouroboros não é apenas um arquétipo externo, mas uma realidade vivente, que pulsa dentro de sua obra interna. Para aprofundar ainda mais, recomenda-se a realização de um pequeno ritual de encerramento e reinício, onde o magista trace com carvão ou tinta um círculo no chão, contendo a figura do Ouroboros. Dentro desse círculo, que simboliza a totalidade e a proteção, faça uma invocação silenciosa ou em voz baixa ao Nous, pedindo clareza, força e equilíbrio para atravessar os ciclos com sabedoria e coragem.
Este ato ritualístico sela o compromisso com a grande obra, e fortalece o alinhamento do operador com as forças eternas que o Ouroboros representa. Assim, o Ouroboros deixa de ser mero símbolo para tornar-se um companheiro ativo, e um guia luminoso na senda do ocultismo, recordando ao iniciado que a verdadeira transformação é um processo constante, que exige entrega, vigilância e o profundo respeito pela ordem cósmica. Ele ensina que a vida é o próprio Magnum Opus, onde cada ciclo encerrado é a porta para um novo despertar, e onde a união do ego com a alma superior, revela a verdadeira liberdade e a plenitude do ser.